Olá, princesas, tudo bem com vocês? Hoje, faz tempo que eu não passo por aqui, né? Mas hoje eu vou fazer um devocional aqui com vocês. E o tema desse devocional, ele tem um tema que diz assim, ó: Ele acalma o vento. Quem é que acalma o vento na nossa vida? Somente um, que é Deus. Então, lá em Mateus 14, 32 e 33, diz assim: Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoravam, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então nós precisamos o quê? A voltar a ter fé nas pequenas coisas. E eu me lembro aqui, né, deste tema aqui de hoje, ele acalma o vento. Em 99 para 2000, em 98 eu me formei. E em 99 era o meu primeiro ano trabalhando e sem o meu diploma, né? Na escola onde eu trabalhava, eles me aceitaram sem o meu diploma. No ano seguinte, no ano de 2000, para que eu pudesse continuar trabalhando, eu tinha que ter o meu diploma. E eu me lembro que eu não tinha o dinheiro. E era um valor de R$ 60. Nos dias de hoje, o que é R$ 60? Mas no ano de 2000, para mim era muita coisa porque eu não tinha esse dinheiro. E eu comentei com a minha mãe porque na segunda-feira o pessoal da escola me ligou e disse assim: olha, você tem até sexta-feira para trazer o seu diploma. E senão você não vai poder trabalhar esse ano. E eu disse para minha mãe, falei: mãe, é o seguinte, eu preciso do meu diploma, porém eu não tenho dinheiro. E ela disse assim: qual é o valor, filha? Eu falei: é R$ 60. E ela falou assim: eu também não tenho esse valor. Mas a minha mãe, ela sempre ensinou que nós temos que ter fé nas pequenas coisas. Nós temos que buscar ao Senhor. Minha mãe, ela não só ensinou que ela iria orar por nós. Não, ela ensinou a dobrar os joelhos juntas e orar e pedir ao Senhor com fé. Então, na segunda-feira, né, eu liguei lá na faculdade perguntando se este valor eu poderia parcelar, se eles aceitariam cheque, porque cheque minha mãe tinha. E eles disseram assim que não. Então, eu e minha mãe começamos a orar. Entramos num propósito de oração naquela semana. E ela falava assim: filha, Deus vai bradar na nossa vida. E você não vai perder o seu emprego, você não vai deixar. Minha mãe era uma mulher muito de fé. E quando foi na quarta-feira, todos os dias eu ligava na faculdade, mas na quarta-feira eu disse assim para a secretária que eu queria falar com o reitor daquela faculdade. E ela falou assim: o reitor só vai estar aqui à noite, umas 7 horas da noite. E quando foi 7 horas da noite eu liguei para ele e eu falei, né? Expliquei a situação para ele, o senhor Jaime, doutor Jaime. Eu falei assim: olha, eu estudei aí 4 anos, preciso do meu diploma, senão eu estaria impedida de trabalhar no próximo ano. Minha mãe só tem talão de cheque, esse mês a gente não tem esse valor para pagar, mas o mês que vem minha mãe vai ter, ela vai me ajudar. E ele disse assim: mas aqui a gente não aceita
o cheque, a folha de cheque. Eu falei assim, mas eu não posso ficar sem trabalhar. E ele pegou e respondeu assim para mim: amanhã, nesse mesmo horário, você pode vir até a faculdade? E eu disse sim, que poderia. Quando chegou às 7 horas, né, eu já estava lá na faculdade junto com o meu sobrinho. E ele disse assim, ó, você vai entrar no setor só de diplomas. E quando eu cheguei naquele lugar só de diploma, a moça já estava sabendo e ela chamou ele. E ela disse assim para mim, você aguarda um minuto, mas ele vai falar com você sozinha, né? O teu sobrinho vai ter que esperar fora. Eu falei, não tem problema. Quando ele me viu, ele me questionou e perguntou de novo, né, qual era a minha dificuldade, né, o que é que estava acontecendo, e eu expliquei para ele. Quando eu terminei de explicar para ele, gente, este reitor Jaime, ele era um ex-padre, e ele disse assim para mim, tirou o dinheiro do bolso da calça dele, e falou assim, ó, tá aqui. Eu falei assim, então o senhor fica com o meu cheque, porque minha mãe falou assim, leve, porque você não sabe o que vai acontecer. E quando eu tirei o cheque para entregar para ele, ele disse assim, não, eu não quero o seu cheque. Aí ele falou assim, eu não sei o porquê que eu estou fazendo isso, eu nunca fiz isso para ninguém. Mas eu também não quero que você conte pra ninguém. Gente, já se passaram 25 anos isso. E eu não posso deixar de contar, porque ele acalma o vento e a tempestade. E ele disse assim pra mim, eu só quero que você reze pra mim um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de dormir. Eu falei, amém. Ave Maria eu não sei, mas eu sei orar. Então eu peço ao Senhor que continue abençoando o Dr. Jaime, o reitor da faculdade da época. E o que eu quero dizer? Gente, R$60, o que é R$60? Não é nada. Talvez para você ou para outras pessoas, né, a sua bênção que você precisa, do seu milagre, desse vento para acalmar, tão pequeno, mas que para nós é um gigante, né? Então eu quero dizer para você que mesmo que isso pareça tão simples, tá? Quando a gente confia no Senhor, as palavras declaradas que saem sobre a nossa boca têm poder, e é isso que eu quero passar para você nesta manhã, que tem poder, você não pode limitar a sua fé, tá? A nossa fé, ela não pode se limitar. Nós temos que ser totalmente independente do Senhor, dependente do Senhor. Nós temos que ser totalmente dependente do Senhor. E quando nós somos totalmente dependentes do Senhor, o milagre acontece na nossa vida. E eu desafio você hoje a declarar aí sobre fé, sobre a tua vida, na área em que você necessita, para que o Senhor venha intervir, né, com a intervenção divina diretamente do céu. Declare sobre a tua vida, creia, porque o Senhor, Ele quer exatamente isso, que você fale para Ele, conte totalmente a sua situação, da forma que você está enfrentando essa dificuldade, porque Ele quer sim te ouvir e Ele quer que você seja totalmente dependente dEle. Não importa se é tão simples. Para mim ou para outras pessoas, hoje quando eu olho e lembro deste milagre que o Senhor fez, que Ele acalmou o vento em uma semana sobre a minha vida, sobre a minha casa, era tão simples, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, R$60, e a gente não tinha naquela época, e o Senhor supriu a nossa necessidade. Então, no dia de hoje, tá? Eu quero assim, que você saiba que Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade. Traga para o seu mundo a presença de Deus e descubra o verdadeiro mundo preparado para você. Quem escreveu isso foi Júnior Rostirola.
E a palavra-chave de hoje para você é reconhecer. Reconheça que você é dependente do Senhor, totalmente dependente dele. Amo vocês, um excelente dia para todos. Beijo, amo vocês.